Então vamos continuar aqui nesse vídeo o estudo das funções elementares, especificamente aqui com a função logarítmica complexa. Então vamos estudar os ramos da função logarítmica, em especial o ramo principal, e também vamos ver o que vai ser o ramo analítico, o ramo principal analítico, exemplos e exercícios. Então esse conteúdo está no capítulo 3 do livro, e aqui eu vou usar uma referência complementar. Então essa referência aqui, especificamente eu vou usar uma figura dela. Ou então o que é a função logarítmica complexa. Então a gente viu no vídeo anterior que para cada z não nulo existe um w, tal que a exponencial de w é igual a z. A gente viu como resolve esse tipo de equação também. E aí a gente definiu, por definição, esse w é o logaritmo complexo do número complexo z. E ele é denotado por log de z. Então, como isso é válido para cada número complexo não nulo, então que a gente tem uma função que a cada número complexo não nulo associa outro número complexo. Então pega um z e leva no logaritmo complexo de z. Então essa função ela é chamada função logarítmica complexa. Agora, o que é importante aqui destacar é que essa função é uma função multivalente. E os valores dessa função são dados por essa relação aqui, que a gente também deduziu no vídeo passado. Tá? Como é que a gente calcula o logaritmo do número complexo z? É o ln do módulo de z mais o argumento de z, 2k vezes π vezes i, o k variando nos inteiros. Então isso daqui, o k variando nos inteiros, é que faz a função ser uma função multivalente. Para cada número complexo z, a gente tem infinitos valores para o logaritmo complexo. Esse ln de z, esse ln aqui é o logaritmo natural, o logaritmo que vocês já estão habituados aí no ensino médio e principalmente no nível superior nos cursos de cálculo. Então o módulo de z é um número positivo, então o ln do módulo de z é o logaritmo natural do módulo de z. Então atenção para essa notação, log de z, o log de z vai representar a função logarítmica complexa e ln vai representar o logaritmo natural real, então que já é conhecido. Então muita atenção para não confundir aqui. Esse aqui é o logaritmo natural, aquele log na base e, o número ezinho, e aqui não tem base, não faz sentido aqui falar de base. Tá? Então a parte real desse logaritmo, desse número complexo, a parte real, todas vão ser iguais ao ln do módulo de z, e a parte imaginária que vai mudar aqui variando com k. Então aqui para cada valor de k um argumento é uma parte imaginária correspondente. Então argumento de z mais 2k π. O argumento de z, esse que aparece aqui, arg de z, ele é fixado arbitrariamente. Então a rigor isso aqui pode ser qualquer, você pode fixar um valor arbitrário aqui, tá? Então então além do k que está variando aqui, isso aqui também pode mudar, mas a gente vai fixar um valor específico para não ficar tão fora de controle assim, digamos. Então a gente vai convencionar, então a seguinte convenção, então fixaremos o argumento principal para calcular o log de z, tá? Então assim, para cada z diferente de zero, o log de z, o logaritmo complexo de z, vai ser o ln do módulo de z mais o argumento principal de z, 2k π vezes i. Então percebam que aqui eu não estou usando arg, porque isso aqui também varia, mas agora eu estou fixando aqui o argumento principal. Ok? Poderia fixar outro ângulo aqui, outro valor, mas não vamos fazer isso. O melhor por várias razões, é melhor fixar o argumento principal. Então só lembrando que o argumento principal de z é o ângulo entre menos π, aberto no menos π, e fechado no π. Então o argumento é um ângulo maior que menos π e menor que igual a π. Então quem não lembra dessa noção de argumento, e principalmente de argumento principal, tem que voltar no vídeo e nas notas, onde a gente estuda com mais detalhe
a noção de argumento de um número complexo e principalmente a noção de argumento principal de um número complexo, que vai ser fundamental aqui para estudar a função logarítmica. Bom, o que vão ser os ramos da função logarítmica? Então, para cada valor k, né, variando aqui, o k está variando nos inteiros, mas para cada valor fixado, quando você pega um valor do k e fixa, o que você obtém é uma função univalente. Então, essa função eu vou denotar assim, log índice k, esse índice aqui é só para indicar que está correspondente ao valor k que foi fixado. Isso aqui não tem nada a ver com a base do logaritmo, aqui não tem base, mas simplesmente para representar isso daqui. Então, quando a gente fixa, que a gente tem uma função, né, dos complexos não nulo nos complexos, dada por essa expressão. A única diferença aqui é que o k está fixado, aí não aparece mais k pertencendo aos inteiros. Então, isso aqui é para indicar que o k está variando em todos os inteiros. Então, você tem infinitos valores aqui para isso. Mas aqui não, a gente fixou um valor. Então, quando a gente fixa isso, então fica uma função bem definida, uma função no sentido estrito. Função univalente, que é o tipo de função que a gente trabalha mais, tá? Então, essa função é chamada o ramo da função logarítmica correspondente ao argumento específico aqui, o argumento principal de z mais 2kπ. Então, esse aqui vai ser o argumento, tá? 2kπ, esse parte imaginária aqui também pode ser chamado o argumento aí correspondente à função logarítmica. Então, isso você pode fixar qualquer valor de k. Então, em especial, a gente pode pegar o valor de k igual a zero. Então, quando a gente pega o valor de k igual a zero, isso aqui desaparece, fica só o argumento principal. Isso aqui desaparece, fica só o argumento principal. E é isso que a gente chama de ramo principal da função logarítmica. Então, o ramo principal é o ramo correspondente ao valor k igual a zero, tá? Então, quando a gente faz k igual a zero, desaparece aqui. Então, esse ramo ele é denotado assim, log com L maiúsculo. Então, log com L maiúsculo vai sempre indicar a função, né, logaritma, mais o ramo principal dela, tá? Isso é uma função dos complexos não nulos em C, e ela é simplesmente dada por isso. Então, fica aparecendo aqui apenas o argumento principal, por isso que a gente chama também o ramo principal. Então, percebam que o A maiúsculo é usado para representar o argumento principal. O L maiúsculo é usado para representar o ramo principal da função logarítmica. Então, está em correspondência essas duas letras aqui. Então, aqui a gente usava quando está variando aqui um log, né? Log mais um L minúsculo. O log maiúsculo aqui, o log com L maiúsculo está reservado aqui para indicar o ramo principal da função logarítmica. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui e fizer k igual a menos 2, então aqui fica menos 4. Então, a gente vai ter aqui, ó, então, correspondente a k igual a menos 2, a gente tem a log de índice menos 2, que é dada por isso daqui. Então, log do módulo de z mais argumento de z menos 4π vezes i. Então, é exatamente fazendo aqui k igual a menos 2. Fazendo k igual a menos 1, então a gente tem log índice menos 1 de z, log do módulo de z, argumento de z menos 2π vezes i. Quando a gente faz k igual a zero, o que a gente obtém é o ramo principal da função logarítmica, tá? A gente faz k igual a 1, então tem o log correspondente aqui, log índice 1 é o ln do módulo de z mais o argumento de z mais 2π vezes i. Log igual a 2, então log índice 2 aqui, ln do módulo de z mais o argumento de z, 4π. E assim vai por diante, que aqui vai variar o k, tanto nos inteiros positivos quanto nos inteiros negativos. Então, tanto segue aqui para frente, como aqui para cima, como aqui para baixo. Ok? Mas cada valor que você fixa, o que você vai obter é uma função univalente, e aí essa função é o ramo correspondente ao valor de k que você fixou. Então, cada um aqui é uma função. Então, veja que, na verdade, a função logarítmica, então, a função logarítmica, na verdade, é como se fosse uma família de funções, variando no k, que a gente tem aí um conjunto de funções. A gente tem aqui essa figura, essas duas figuras aqui. Essas figuras são dessa referência complementar aqui, que depois vocês podem consultar. Isso aqui é para dar uma ideia dessa
uma ideia visual dessa noção de ramo da função logarítmica. Então, por exemplo, imagine que vocês pegaram aqui 3 folhas de papel, tá? 3 folhas de papel. Você pode pegar mais, se quiser, 5, enfim, quantas quiserem. Então, vocês pegaram aqui 3 folhas de papel, vocês marcaram aqui, né? Localizaram aqui, dividiram aqui o eixo X, o eixo Y, e vocês pegaram o centro aqui, né, a origem de cada um dos sistemas, e vocês prenderam essas 3 folhas, né, nesse ponto aqui. Digamos que vocês prenderam aqui com uma tachinha, alguma coisa que prenda as 3 folhas aqui exatamente no centro, na origem do sistema, que vocês desenharam um sistema de coordenadas em cada uma das 3 folhas e fixa as 3 juntas, presas pelo centro, que pode ser por uma tachinha. E aí, aqui no eixo X negativo, isso aqui é o eixo X e aqui o eixo Y. Então, aqui no eixo X negativo, vocês vão cortar, por isso que está tracejado aqui. Então, vocês vão pegar uma tesoura, nas 3 folhas, vocês vão cortar aqui, até encostar no centro. Aí, vocês vão ficar com essa parte aqui solta, né? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão levantar essa pontinha aqui, vocês vão levantar aqui, tá? Do jeito que está feito aqui, ó. Então, isso aqui é essa folha como se tivesse feito isso. Então, pegou, cortou aqui e levantou essa ponta aqui, do jeito que foi feito aqui. Levantou aqui para cima. E na outra, vocês fizeram o contrário, virou para baixo, tá? Então, vocês fizeram aqui o contrário, como está aqui, ó. Vocês viraram para baixo. Então, nessa aqui virou para cima e nessa aqui virou para baixo. Então, vocês fizeram isso em cada uma das 3 folhas. Então, virou aqui para cima e a outra virou para baixo. Então, como foi feito aqui, ó, virou para cima e aqui virou para baixo. Aí aqui virou para cima e aqui virou para baixo. Do jeito que foi feito aqui, ó, virou para cima aqui e aqui virou para baixo. Aí o que vocês vão fazer? Essa parte aqui tá solta porque é a última folha que está em cima, né? Mas a outra que virou para baixo vai colar com essa daqui que virou para cima. Então, vocês vão juntar as 2 pontas, pegar, por exemplo, um durex ou alguma fita, alguma coisa que cole, e colar essas 2 pontas. Então, do jeito que foi feito aqui, ó. Então, aqui é como se tivesse feito isso. A parte de cima que virou aqui, juntou com a parte de baixo, que né, dessa folha do meio, né? Vocês viraram a ponta para cima, e na folha de cima, vocês viraram a ponta para baixo e juntaram as 2, colaram aí com alguma coisa, um durex ou alguma coisa. E aqui do mesmo jeito, virou na folha de baixo virou essa ponta para cima e essa aqui virou para baixo. Então, essa ponta aqui de cima, ela juntou aqui com essa outra ponta que é dessa folha do meio. E aí, se tivesse mais folhas, vocês fariam a mesma coisa. Então, isso aqui vocês podem fazer tranquilamente em casa, esse esquema aí com essas folhas de papel. Aí vocês vão ter uma coisinha como essa daqui, tá? Então, cada uma dessas folhas representa um ramo da função logarítmica. Então, por exemplo, digamos que aqui o ramo principal represente essa do meio. Então, pode ser aqui log, o ramo principal, tá? Essa folha do meio. A folha de cima represente o log índice 1, correspondente aqui ao K, aqui, índice 1. E a de baixo, o log índice menos 1. Então, por exemplo, aqui pode ser isso, né? Log no índice menos 1, tá? Então, aqui a folha do meio estaria representando o ramo principal, a folha de cima, o ramo log índice 1, e a folha de baixo, o ramo log índice menos 1, tá? Então, isso aqui, se tivesse mais folhas, se tivesse 5 folhas, né, como foram aqui, foram até menos 2, mais 2. Então, se tivesse mais uma folha aqui em cima, vocês teriam log índice 2. E mais uma folha aqui embaixo, vocês teriam log índice menos 2. E quantas folhas vocês tiverem, vão ter ramos, representações aí desses ramos. Então, isso aqui não é o gráfico da função logarítmica complexa, que a gente não faz gráfico de funções logarítmicas, né, no plano, que não tem como fazer isso, que é um gráfico num espaço que a gente não consegue desenhar. Mas é só uma representação dessa ideia de ramo da função logarítmica. Então,
E é facilmente feito em casa, você pode fazer essa representação aqui. Então aqui o eixo Y, o eixo X, vocês cortaram aqui, ó, aqui foi cortado aqui com a tesoura, por isso que a gente chama até essa parte aqui, a gente chama de corte, tá? Isso vai aparecer mais para frente também, a gente vai chamar isso de corte. E a origem aqui, que é o ponto, o centro, onde vocês vão prender as 3 folhas, usando uma tachinha, por exemplo, esse ponto aqui é o que a gente vai chamar de ponto de ramificação, ok? Então, uma boa atividade fazer isso daí, para entender bem a ideia de ramo, no caso, o ramo da função logarítmica. Lembrando sempre que o argumento principal é o ângulo que vai de menos π aberto até menos π fechado, ok? Então, a gente tem esse teorema aqui que fala da descontinuidade da função log no eixo x negativo, o ramo principal aqui. Então, vamos olhar só para o ramo principal. Então, o ramo principal, então log com L maiúsculo, definida desse jeito, né, para todos z diferente de zero, essa função não é contínua no eixo x negativo. Então, nos pontos que estão aqui, ó, essa função ela está definida quando o argumento é π. Quando o argumento é π, vão ser os valores da função aqui, tá? Ela está definida. Então, você vai medir o ângulo aqui, ó, lembrando, para medir o ângulo principal, quando você mede aqui no primeiro e no segundo quadrante, você vai medir o ângulo no sentido positivo, que é o sentido anti-horário, e você vai medir até o eixo x aqui, que aí vai dar o valor igual a π. E no terceiro e no quarto quadrante, já você vai medir no sentido negativo, tá? Que é o sentido horário. Então aqui, ó, vocês vão medir, vão ser ângulos negativos, mas não vai atingir o valor menos π. Então você vai se aproximar ao máximo possível aqui, mas nunca vai chegar do valor menos π, tá? Porque isso não é assumido aqui, é assumido só o valor π. Então essa função está definida, só não está definida na origem, mas está definida aqui também quando você pega o ângulo igual a π. Mas aí o que acontece é que nesses pontos que correspondem ao ângulo π, que vão ser os pontos aqui do eixo x negativo, essa função não é negativa, essa função não é contínua, tá? Então vamos ter uma ideia disso, esse é só dar uma ideia da prova, sem ser muito formal. Então imagine que eu tenho aqui o sistema, está aqui o eixo x negativo, e aqui eu tenho um ponto z0 que está no eixo x negativo. Então z0, a coordenada é x, a coordenada aqui, a parte real é x, a parte imaginária é 0, né? E esse x sendo um número negativo. Então o módulo de z0 é o x positivo, porque se o x é negativo, menos x fica positivo. Então o módulo de z0 é menos x. E o argumento de z0 é π. Então esse ângulo aqui, medido daqui até para cá, é π, é exatamente π. Então o log de z0 vai ser o log de x, a mesma coisa, né? Que é o ln de menos x. Então lembre-se que aqui é o logaritmo natural. Você só calcula quando é número positivo, mas aqui é positivo, porque o x é negativo. Então menos x é positivo. E o argumento aqui que é π, tá? Que é exatamente do ramo principal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar do ponto z0 de duas maneiras ao longo desse semicírculo superior aqui, ó. Então eu vou fazer isso, essa aproximação. Então exatamente aqui. Então eu vou fazer números z1 tendendo a z0, sempre aqui por cima, aqui na parte superior. E vou fazer também número z2 tendendo a z0, só que agora por baixo. Então eu vou me aproximar do número z0 de duas maneiras, uma por cima e outra por baixo. E essas duas maneiras vão ter limites diferentes. E aí isso é o que vai indicar que a função não é contínua. Porque nesse caso significa que o limite não existe. Se o limite não existe, então a função não pode ser contínua. Então, ó, se eu fizer o número z1 tender a z0 aqui por cima, o que vai dar é que esse limite é exatamente o logaritmo de z0, porque está definido aqui, ó, tá? Mas se eu fizer agora o log de z2 tendendo a z0 aqui, ó, então estou me aproximando de z0 por baixo, o que vai acontecer é que o ângulo aqui agora vai ser menos π. O argumento no limite vai ser menos π, tá? E isso é o ramo da função no menos 1. Então, se eu pegar aqui, ó, se eu voltar aqui, quando eu fizer k igual a menos 1,
O ramo correspondente, log índice menos 1, é o log de z, né? No caso, o z aqui é menos x, né? O z aqui é x. E o argumento aqui no caso, como esse aqui é π, né? Então esse aqui é o argumento principal. Então o argumento principal é π, aí π menos π fica menos π. Π menos 2π fica menos π. Então esse valor aqui é o ramo com o índice menos 1 do Z0, tá? Então se eu me aproximo aqui por cima, eu vou chegar nesse valor, que é exatamente o logaritmo principal do Z0. Mas se eu me aproximo aqui por baixo, eu vou obter esse valor, esse outro valor, que é o logaritmo no ramo menos 1, que é outro valor, tá? Esse valor aqui é diferente desse, ok? Então, as duas coisas são diferentes. Então, isso aqui, isso daqui são números diferentes. Então, esse limite não existe. O limite, quando eu tendo a Z0, não existe. Então, se esse limite não existe, a função não pode ser contínua nesse ponto. Tá? Então, ela não é contínua em nenhum ponto. Ok? Então, isso aqui é só uma ideia do argumento para a gente entender. E essa figura aqui também ajuda a entender. Então, vamos por exemplo, aqui para... Vamos só mudar aqui, vou colocar o ramo principal como sendo a primeira, só para ficar mais fácil de visualizar. Então, digamos que aqui seja o ramo principal, tá? Do Z. E aí, se eu me aproximo do... Então, tá aqui o eixo Y, o eixo X. Se eu me aproximo do Z0 aqui, ó, por cima, o que vai acontecer? Eu vou parar aqui, que é exatamente o eixo onde eu posso calcular aqui o máximo, né, que é π. Então é essa coisa aqui, ó, é correspondente a isso daqui. Então se eu venho aqui, se eu me aproximo do ponto, o ponto Z0 está aqui em algum lugar, então eu vou ter isso daqui. Mas agora, se eu me aproximar por outro lado, que significa se aproximar aqui por baixo, ó, se eu me aproximar aqui por outro lado, o que eu vou fazer? Eu vou cair aqui, que na verdade é a parte de cima da folha que está embaixo. Então, a folha que está embaixo vai ser exatamente aqui o log correspondente ao menos 1. Então, o que aconteceu foi isso, ó. Se eu vou aqui por cima, eu fico na folha de cima mesmo. Agora, se eu vou aqui pelo outro lado, eu vou cair na folha de baixo, que é o ramo log menos 1. Tá? Então, é como se o ponto desse um salto, entre aspas, né? Desse um salto e passasse daqui para cá, da folha de cima para a folha de baixo. Ok? Então, isso significa que a função não é contínua em nenhum ponto do eixo x negativo. E aí, o corolário imediato é que a função log, o ramo principal, não é derivável nos pontos do eixo x negativo. Então, aí, a prova, eu nem coloquei, vocês podem escrever se quiser, porque simplesmente vocês têm que lembrar, quando a função é derivável em um ponto, ela é contínua nesse ponto. Então, por que essa função não é derivável nos pontos do eixo x negativo? Porque acabamos de ver que ela não é contínua, tá ok? Então, isso impede que ela seja derivável. Então, esse corolário é imediato desse teorema. Se vocês quiserem, podem escrever. A função log não é derivável, pois não é contínua no eixo x negativo. Agora, a gente pode, então... Esses pontos são os pontos que não está dando problema com relação à derivabilidade da função, à diferenciabilidade. Os pontos que estão no eixo x negativo. Então, são os pontos que não está dando problema aqui. Especificamente, ela não é contínua e impede que ela seja derivável. Então, o que a gente faz? A gente corta, literalmente, a gente apaga esse trecho aqui. Tá? O zero e os pontos do eixo x negativo. Então, tira esses valores do domínio da função. Quando a gente tira esses valores do domínio da função, aí a função fica sendo analítica. Aí é o que diz esse teorema aqui, ó. E ele vai dar o ramo principal analítico. Então, o ramo principal da função, essa coisa aqui, restrita a essa região, agora veja a diferença. Aqui, ó, está aberto no menos π, que já era aberto no menos π, mas antes era fechado. Se você deixar fechado, ela não vai ser analítica e, portanto, não vai ser diferenciável. Agora, quando eu abro aqui, aí ela fica sendo analítica. Então, o ramo principal, ou seja, essa função aqui, restrita a essa região, ela é uma função analítica
cuja derivada, né, derivada dessa função, d log de z dz é 1 sobre z. Então lembrem-se que a derivada da função logarítmica, derivada em relação a x, do ln de x, é 1 sobre x, né? Um x é positivo. Então essa regra aqui está em acordo com isso aqui que a gente já conhece do cálculo, tá? Mas o que eu tenho que fazer? Eu não posso fechar aqui, ó, no caso da função no argumento principal. Não posso fechar aqui, tem que ser aberto, porque ela não vai ser derivável nos pontos aqui se eu fechar, tá? Então essa função fica sendo analítica e a derivada dela, a derivada que você esperava mesmo da função log. A derivada do log de z é 1 sobre z, ok? Aí essa função com essa restrição é o que a gente vai chamar de ramo principal analítico. Ok, é onde ela vai ser analítica, onde ela vai ter derivada. A prova... então, eu vou tomar um Z0. Deixa eu só corrigir isso aqui. Tome um Z0 aí. Então, tome um Z0 nessa região. Então, essa região aqui é o que? Essa região, ó, é o plano todo tirando o eixo X negativo, esse que está tracejado aqui. A gente vai apagar essa parte do domínio, vai cortar ele do domínio. Então, é qualquer ponto aqui do domínio. Então, eu posso pegar, por exemplo, vou pegar um ponto aqui. Digamos, poderia pegar em qualquer lugar, mas vou pegar aqui um ponto, tá? Nesse terceiro quadrante. Então, toma um Z0 nessa região. E a gente vai fazer o Z tender a Z0, que a gente vai calcular um limite com Z tendendo a Z0. Então, peguei um Z0 aqui, esse ponto aqui, tá? Poderia ser em qualquer outro lugar, mas vou pegar esse aqui. Então, ó, como a gente vai fazer o Z tendendo a Z0, a gente pode supor que esse Z sempre vai estar nessa região. Então, se eu peguei um ponto Z0 aqui, no terceiro quadrante, eu pego um disco de raio suficientemente pequeno e eu fico trabalhando só com pontos dentro desse ponto, dentro desse plano, desse disco. Porque eu vou fazer um limite, vou calcular uma derivada, na verdade. Quero saber se a derivada existe. Então, eu vou calcular um limite. Então, eu vou me aproximar e eu posso isolar o ponto aqui, né, pegando um disco aberto e ficar trabalhando sempre com pontos aqui dentro. Porque o que vai cair fora na hora de calcular o limite não interessa, que eu vou me aproximar dele, Z0. Então, a gente pode supor que sempre Z está nessa região. Então, dessa forma, pega um disco aqui, fecha e você vai estar sempre nessa região. Então, a gente tem o seguinte, ó, o W, digamos, se o log de Z0 é o chamado de W0, então, por definição, isso significa que a exponencial de Z0, de W0 é Z0. Então, isso aqui é simplesmente a definição. Calcular o log de Z0 é resolver essa equação, tá? Então, se eu chamo de W0, o log no ramo principal de Z0, então, isso quer dizer que a exponencial de W0 é o Z0. Do mesmo jeito, se eu chamo de W, o logaritmo principal de Z, então isso quer dizer que a exponencial de W é Z, tá? Também, como eu tenho aqui essa função, o Z vai tender a Z0, somente se o W tender a... O Z tender a Z0 implica que o W vai tender a W0, tá? Aqui eu não detalhei tanto, mas tem um pouco a ver também com a continuidade aqui da função exponencial e da função do argumento do número complexo aqui restrito a essa região, também vai ser uma função contínua, tá? Então, o Z0 tender a Z0 implica que o W tende a W0. Então, se esse número aqui, se esse número converge para esse, então o W vai convergir para esse aqui, tá? Então, aí eu vou querer calcular esse limite. Eu vou querer saber se a derivada existe. Então, eu vou querer saber se existe a derivada do logaritmo principal de Z. Então, isso significa calcular esse limite aqui, o quociente de Newton com Z tendendo a Z0. Então, log de Z menos log de Z0 sobre Z menos Z0, limite quando Z tende a Z0. Então, o log de Z é o que eu chamei de W, tá? E o log de Z0 é o que eu chamei de W0. Então, só fiz substituir. E Z significa o quê? O Z significa isso daqui, ó.
Z é a exponencial de W, então eu substituí. E Z0, por sua vez, é a exponencial de W0, então foi isso que eu substituí. Então, com essa notação, eu só reescrevi isso aqui assim. E também com esse detalhe que se Z tende a Z0, W tende a W0, essa coisa aqui. Então, esse limite passa a ser calculado dessa forma. Então, pode ser calculado dessa forma, só que agora eu vou usar W em vez de W0. Okay? Então, o limite de W quando W tende a W0, e aqui eu vou inverter. Então, isso aqui é exponencial de W menos exponencial W0 sobre W menos W0 invertido. 1 sobre, né, que eu não escrevi isso, é 1 sobre essa coisa toda, ou o inverso disso aqui, tá? Então, esse limite que está aqui existe, e é exatamente a derivada, que é o limite em W0. Então, o limite que está aqui existe, e é a derivada da função exponencial no ponto W0. Só que a função exponencial, a gente já viu, a derivada dela, né, existe em todo ponto, ela é analítica, e a derivada dela é ela própria. Então, esse limite aqui é exatamente isso. Então, essa coisa aqui, ó, vai dar isso daqui. Esse limite vai dar isso daqui. Então, isso aqui é 1 sobre a exponencial de W0, só que a exponencial de W0 é o Z0, ou seja, esse aqui é Z0 menos 1, tá? Portanto, esses limites todos existem, ou significa dizer que a função log é derivável nessa região, e vale o quê? Vale isso. Então, esse limite que foi calculado, por definição, é exatamente a derivada. E ele vale o quanto? Valeu 1 sobre Z0, porque aqui está um ponto específico, mas eu posso pegar um ponto qualquer, tá? Então, qualquer ponto fora do eixo x negativo, peguei aqui, mas poderia ser aqui, ou aqui, só não pode ser aqui. Aqui não, porque aqui ela não é derivável, já que ela não é contínua. Então, qualquer ponto a derivada existe e vale isso daqui. Derivada do ramo principal da função log de z é 1 sobre z, tá? Então, esse é o que a gente vai chamar de ramo principal analítico da função logarítmica. Bom, uma observação, o ramo principal restrito ao eixo x positivo é a função ln, ou seja, o log de x é o ln de x para todo x real, tá? Então, isso daqui é direto. Então, se vocês restringem trabalhar com a função logarítmica no eixo x negativo, ela vai coincidir com a função ln, eixo x positivo. Então, ela vai coincidir com a função logarítmica real, que vocês já conhecem. Então, isso aqui é uma coisa importante. Então, significa dizer o quê? É como se a função que vocês já conhecem, a função logarítmica natural, fosse só um pedacinho da função logarítmica, né, o ramo principal da função logarítmica, que é o pedacinho dela só restrito ao eixo x positivo. Então, a função logarítmica complexa, né, o ramo principal da função logarítmica complexa, está definida em todo o plano complexo. Para ela ser analítica aqui, eu excluo o eixo x, né, também não está definida na origem. Então, está definida em todo o complexo, tirando a origem. E se eu quero que ela seja analítica, eu excluo todo o eixo x negativo. Então, ela fica sendo uma função analítica de derivável em todos os pontos, exceto os pontos do eixo x negativo e na origem. Na origem ela não está definida. E quando eu olho só aqui no eixo x positivo, ela coincide com a função ln de x, tá? Então, é como se a gente estivesse dizendo que a ln de x é um pedacinho da função logarítmica complexa, olhando só para o x positivo. Então, essa observação aqui. E isso também é uma das primeiras motivações para a gente usar o ramo principal da função logarítmica, que aqui fica mais simples de coincidir com a função ln de x, né, e várias outras razões que vão aparecendo ao longo do estudo. Então, fica só essa observação aqui. E para concluir, vou pedir aqui para vocês calcularem os seguintes valores. Calcular o logaritmo principal de i ao quadrado. Também quero que vocês calculem o logaritmo principal de i. E 2 vezes, obviamente, quando você calcular isso aqui, você vai multiplicar por 2 para ter esse valor. Tá? Então, calcula esses 3 valores e veja o que acontece. Mesma coisa aqui, então, o logaritmo principal de menos 1 ao quadrado, o logaritmo principal de menos 1, e depois multiplica isso aqui por 2 para ver o que acontece.
Então eu quero que vocês façam esse exercício, que eles vão ser a motivação para o vídeo seguinte, onde a gente vai discutir mais algumas coisas envolvendo a função logarítmica. Então aqui a gente, revisando, a gente viu aqui funções elementares ainda, função logarítmica complexa, os ramos, né? Essa ideia de ramo é extremamente importante. O ramo principal da função logarítmica, só observando aqui, tudo que a gente fez aqui, focado no ramo principal da função logarítmica, poderia ser feito para qualquer outro ramo, tá? Mas a gente tem que fixar um e o ramo principal acaba sendo o destaque. E em especial o ramo principal analítico, que é quando ela fica sendo uma função analítica. Lembre-se que se colocar o eixo x negativo, ela não tem como ser derivável, ela não vai ser analítica, né, nos pontos do eixo x negativo. Então, se eu quero trabalhar com uma função que tem derivada, isso é importante, então eu tenho que considerar o ramo principal analítico, eu tenho que excluir a origem e tenho que excluir os pontos do eixo x negativo. Então, os exemplos aí, os exercícios ilustrativos, né? No capítulo 3 tem vários outros exemplos de vocês calcularem valores, tipo esses valores aqui. Então, no capítulo 3 tem vários outros exemplos, vários outros exercícios. E essa referência aqui, complementar, referência aqui de onde eu utilizei essas figuras aqui para ajudar aqui nessa ideia, no estudo dessa ideia de ramo. E aí, com isso, eu encerro aqui o vídeo e até o próximo e tchau.